George Harrison, nome para sempre associado à imagem da figura mais reservada e introspectiva entre as 4 lendas dos Beatles. Para o público, era recordado como calmo, introvertido e alheio ao caos e ao ruído do mundo do entretenimento. No entanto, poucos imaginariam que este Beatle, tão tranquilo, já esteve no centro de inúmeros escândalos amorosos dramáticos que chocaram a Inglaterra. Numa rara entrevista à Rolling Stone, Harrison mencionou abertamente a lista de mulheres que detestava profundamente, desde uma atriz que o deixou de mãos a abanar alguém acusada de ter levado os Beatles à ruína, passando por uma amante que se aproximou descaradamente do seu melhor amigo em frente às câmaras. Então, qual era o nome que George Harrison mais desprezava? E por detrás destas relações turbulentas, quantos segredos ainda permanecem ocultos? Paul Pattie Boyd, a primeira mulher e o símbolo do triângulo amoroso entre Layla, Harrison e Clapton. Tudo começou no verão de 1964, no set de filmagens de A Hard Day's Night. George, com apenas 21 anos e já mundialmente famoso com os Beatles, conheceu Pattie, uma modelo de 19 anos, com cabelo dourado e uma gargalhada radiante. Ela apareceu brevemente no filme, mas foi o suficiente para George lhe pedir o número de telefone. Os membros da equipa lembraram mais tarde que George quase não falou com ninguém naquele dia, apenas a observava e sorria. Um ano depois, a 21 de janeiro de 1966, casaram-se no cartório de Epsom, com a presença de Paul McCartney e de alguns amigos próximos. O Daily Mail descreveu o casamento como um sonho entre o discreto Beatle e a musa da moda londrina. Mudaram-se para uma casa soalheira em Kinfonts, Surrey, repleta de música, incenso e risos. George deu a Pattie uma pulseira de prata com a inscrição "Para o meu eterno amor, P." Mas a vida de casados entre uma estrela de rock e um ícone de beleza nunca foi fácil. À medida que os Beatles entravam num período de tensão interna, George mergulhava na meditação, na filosofia oriental e em longas sessões de gravação noturnas em Abbey Road. Pattie ficava muitas vezes sozinha e procurava a companhia de amigos artistas para preencher o vazio. Em 1968, surgiram os primeiros rumores. O jornalista Alan Smith, da revista Melody Maker, deu a entender que George já não estava apenas a tocar guitarra. Em festas em Londres, Harrison foi visto com Charlotte Martin, uma modelo francesa ligada a Eric Clapton e Jimmy Page. Embora não confirmado pela imprensa, Pattie revelou mais tarde que recebia frequentemente telefonemas à meia-noite, nos quais a pessoa do outro lado da linha simplesmente suspirava e desligava. Certa vez, ela encontrou um bilhete de comboio para Paris no bolso de George, com o nome do contato registrado como C. Martin. A distância entre eles aumentou. George tornou-se indiferente, enquanto Pattie se sentia cada vez mais abandonada. Tudo se desmoronou finalmente numa noite fria do início de 1970, em Friar Park, a lendária mansão que George acabara de comprar. Pattie regressou inesperadamente de Brighton e ouviu risos discretos na sala de estar. Ao abrir a porta, viu George e Maureen Starkey, a mulher de Ringo Starr, sentados juntos, no escuro. Pattie não disse nada, apenas se afastou em silêncio. No dia seguinte, a notícia vazou. O jornal News of the World publicou um artigo intitulado "A Amizade dos Beatles e os Segredos por Trás das Portas de Friar Park". George manteve-se em silêncio. Ringo desapareceu de Londres durante 2 semanas e Pattie isolou-se, recusando-se a dar entrevistas. Numa carta a uma amiga, escreveu: "Já não reconheço o homem que um dia amei." No meio desta turbulência, Eric Clapton, amigo íntimo de George, entrou em cena. Frequentando Friar Park para tocar guitarra com George Clapton, apaixonou-se gradualmente por Pattie. Em 1971, enviou-lhe a primeira gravação de Layla com um bilhete. "Já não consigo guardar isto dentro de mim." Quando a música foi lançada, todos sabiam sobre quem era. A BBC Radio 1 e o Top of the Pops passaram-na sem parar. O mundo inteiro fervilhava com o triângulo amoroso entre Clapton, Harrison e Pattie. Certa noite, Clapton, embriagado, foi diretamente para Friar Park. Olhando para George, declarou: "Adoro a Pattie. Já não consigo esconder."
George apenas sorriu de canto e respondeu suavemente: "Se queres tentar, então tenta." Esta conversa foi posteriormente relatada no livro Here Comes the Sun: The Spiritual and Musical Journey of George Harrison. Aqui vem o sol, a viagem espiritual e musical de George Harrison. Mas a história não ficou por aqui. Em 1973, numa festa na casa de Ronnie Wood, em Richmond, mais tarde apelidada pela imprensa de A Noite Fatídica do Rock, Pat desapareceu com Ronnie, enquanto George foi visto a sair com a mulher de Ronnie, Chrissy. Em poucos dias, o jornal The Sun estampou a manchete: "O escândalo da troca de esposas dos Beatles." Embora todos o negassem, os média perseguiram-nos implacavelmente, chegando a construir cronologias detalhadas dos quatro naquela noite fatídica. Após o choque, Pat mudou-se de Friar Park, levando consigo apenas alguns pertences e o álbum de fotografias do casamento. George não a impediu, deixou apenas um bilhete escrito à mão: "Espero que encontre a paz que não lhe pude dar." Em 1977, divorciaram-se. Mais tarde, Pat casou com Clapton, enquanto George encontrou a paz com Olivia Arias. No entanto, a sua história, desde o primeiro encontro num set de filmagens até as canções lendárias que se seguiram, ainda hoje é contada. Pattie Boyd tornou-se mais do que uma mulher. Foi a musa de 3 das maiores canções de amor da década: Something Layla e Wonderful Tonight. Ela fez George apaixonar-se profundamente, levou Clapton à loucura e deixou o mundo para sempre curioso sobre o que realmente aconteceu atrás das portas fechadas de Friar Park. 2. Yoko Ono, a única mulher que George Harrison recusou abertamente. Muitos acreditavam que George e Yoko entraram em conflito enquanto os Beatles ainda estavam juntos. Mas a verdadeira explosão aconteceu em 1971, quando George organizou o concerto para o Bangladesh, no Madison Square Garden, em Nova York. Este foi o seu projeto mais ambicioso, tanto uma missão humanitária como uma declaração de independência após o fim dos Beatles. Enquanto George reunia os artistas, John Lennon aceitou subitamente participar para a alegria dos fãs de todo o mundo. Mas, em 48 horas, a equipa de Lennon acrescentou uma condição: Yoko Ono deveria apresentar-se com ele. Para George, este era um limite inaceitável. Segundo a revista Rolling Stone, em agosto de 1971, as reuniões preparatórias tiveram lugar no Friar Park. Aí, George deixou claro à sua equipa que não permitiria que nenhuma fonte de controvérsia ofuscasse a missão da instituição de solidariedade. Um membro da banda recordou que a voz de George era calma, mas firme o suficiente para silenciar toda a sala. Anos mais tarde, o produtor Phil Spector confirmou ter visto Lennon sair de uma reunião depois de saber que Yoko tinha sido rejeitada. Spector disse que George se manteve calmo, mas o seu olhar era frio. A partir desse dia, o relacionamento entre ambos deteriorou-se. Lennon sentiu que George estava a insultar a sua mulher, enquanto Yoko o acusava de monopólio musical antiquado. No programa de Dick Cavett, Yoko insinuou: "Algumas pessoas dizem que adoram a paz, mas não suportam as mulheres a cantar por ela." Embora não tenha sido mencionado nenhum nome, o público sabia que era uma indireta para Harrison. As raízes eram mais profundas. Desde 1968, que Yoko incomodava os Beatles ao comparecer constantemente às sessões de gravação em Abbey Road, sentando-se ao lado de Lennon e, por vezes, dando palpites sobre harmonias ou letras. George, que valorizava o espaço criativo absoluto, sentia que o seu território estava a ser invadido. Um engenheiro da EMI recordou-se de uma vez em que George saiu a meio de uma sessão, abandonando a guitarra na cadeira. Nessa noite, telefonou a Ringo dizendo apenas: "Não aguento mais este clima." A opinião pública também se virou contra Yoko. A revista Melody Maker publicou um editorial intitulado Yoko, a quinta Beatle que ninguém pediu. Entretanto, o jornal The Guardian escreveu que George Harrison está a tentar salvar a sua música de experiências excessivas. As tensões aumentaram quando Yoko e John lançaram Two Virgins Considered Too Radical, prejudicando a imagem de Lennon. Assim, quando John exigiu que Yoko participasse no concerto em prol do Bangladesh, George viu isso como uma questão de orgulho.
Não se pronunciou publicamente, mas fontes internas disseram que, na noite anterior à reunião final, George passou horas no seu escritório a reescrever a lista de artistas, a arriscar John e Yoko e a substituí-los por Bob Dylan. Na manhã seguinte, espalhou-se a notícia de que John tinha desistido. As manchetes estampavam: Lennon desiste da batalha por causa de Yoko. O concerto teve lugar no dia 1 de agosto de 1971. Dezenas de milhares de pessoas encheram o Madison Square Garden. George liderou um elenco que incluía Ringo Starr, Eric Clapton, Bob Dylan, Leon Russell e Billy Preston. Sem Lennon, sem Yoko. Ainda assim, o concerto tornou-se histórico, emocionante, impactante, inesquecível. Depois, Yoko contou à BBC Radio 1 que George roubou a John a oportunidade de demonstrar bondade. Na conferência de imprensa, George disse simplesmente: queria que as pessoas ouvissem música, não discussões. O conflito ressurgiu em 1973, quando George lançou a sua digressão Living in the Material World. Yoko enviou uma carta a propor um projeto intitulado Música para a Paz Mundial, mas George nunca respondeu. O jornal The Times logo noticiou: Harrison diz não outra vez, juntamente com uma foto sua a sair de um estúdio em Los Angeles. Mais tarde, circularam rumores de que Yoko terá considerado processar a Handmade Films, a produtora de George, por alegadamente terem utilizado uma das suas obras experimentais na banda sonora de Os Bandidos do Tempo. Embora tal nunca tenha sido comprovado, os rumores dominaram as manchetes durante o verão de 1981. Apesar do desentendimento, George foi um dos primeiros a chegar ao Dakota Building após a trágica morte de Lennon em 1980. Trouxe flores brancas, ficou em silêncio por um instante e foi-se embora. Um fotógrafo do New York Daily News captou o momento mais tarde, intitulando-o A Despedida Silenciosa. A história de George Harrison e Yoko Ono foi mais do que um conflito pessoal. Foi o choque de dois egos artísticos, um tranquilo e tradicional, outro ousado e rebelde. Este choque deixou cicatrizes no legado dos Beatles, que perduraram muito depois da dissolução da banda. No final, George parecia cansado tanto da música como das intermináveis disputas. Afastou-se gradualmente dos holofotes, concentrando-se na produção cinematográfica através da Handmade Films. Mas, quando parecia ter escapado a toda a polêmica, deparou-se com mais uma bomba relógio, não num estúdio, mas num platô de filmagens. 3. Madonna. O pesadelo no set de Shanghai Surprise. Depois de anos de exaustão no mundo da música e de tempestades emocionais, George Harrison acreditava ter encontrado um caminho mais tranquilo: o cinema. Em 1978, juntamente com o seu amigo Dennis O'Brien, fundou a Handmade Films, uma pequena empresa britânica que investia em projetos artísticos independentes. Ninguém imaginava que esta escolha, alguns anos mais tarde, o arrastaria para um verdadeiro pesadelo. Tudo começou no início de 1985, quando Harrison aceitou financiar Shanghai Surprise, um filme que prometia ser um sucesso de bilheteira de aventura romântica realizado por Jim Goddard. A história passava-se na Xangai dos anos 30 e era protagonizada por duas das figuras mais faladas de Hollywood da época, Madonna e Sean Penn, recém-casados e aclamados pela imprensa como o novo casal sensação da América. No papel, o projeto tinha tudo: um romance popular como base, cenários clássicos, atores de primeira linha e o apoio financeiro da Handmade Films, que já tinha apoiado obras aclamadas como A Vida de Brian, dos Monty Python e Os Bandidos do Tempo. Mas apenas algumas semanas após o início das filmagens em Hong Kong, as coisas rapidamente se descontrolaram. Segundo o jornalista David Benedict, do The Guardian, que esteve presente no set de filmagens, a equipa trabalhou sob temperaturas extremamente elevadas, atingindo os 38 degrees, e o horário era constantemente interrompido porque os dois atores principais quase nunca chegavam a horas. Madonna, então no auge da sua carreira após o sucesso de Like a Virgin, era conhecida por se comportar com privilégios de estrela. Os membros da equipa relataram que ela abandonava frequentemente as filmagens a meio, alegando que a iluminação não era boa, enquanto Sean Penn,
conhecido pelo seu temperamento explosivo, entrava em conflito com o realizador várias vezes. Um videógrafo anônimo contou ao The Hollywood Reporter que, um dia, Sean Penn partiu uma lâmpada de halogênio durante as filmagens e saiu do estúdio, deixando Madonna sentada no trailer de maquilhagem durante horas. Noutra ocasião, a atriz secundária Frida Hu-Chen desmaiou sob o sol escaldante. Mas o cronograma não foi encurtado porque Madonna recusou-se a voltar a filmar até sentir que a emoção transmitida estava correta. De regresso à Inglaterra, George Harrison recebeu uma série de relatos preocupantes dos seus supervisores de produção. Inicialmente, desvalorizou-os como exageros da imprensa, mas quando o programa Entertainment Tonight exibiu um especial intitulado Problemas em Xangai, com os membros da equipa a queixarem-se de que os dois astros estavam a enlouquecer toda a gente, ele percebeu que tinha de intervir. Em meados de setembro de 1985, Harrison voou diretamente para Hong Kong. Os jornais locais noticiaram a sua chegada ao Hotel Península, caminhando discretamente ao lado de Dennis O'Brien. Um membro da equipa recordou mais tarde que Harrison chegou ao set bastante cedo, carregando a sua guitarra, e sentou-se em silêncio a um canto enquanto a equipa se preparava. Disseram que tentou aliviar a tensão dedilhando alguns acordes suaves de Here Comes the Sun, mas ninguém se riu. A situação mal melhorou. Ao fim de apenas um mês, o orçamento disparou para quase 12 milhões de dólares, o dobro do plano original. Madonna e Sean Penn recusaram entrevistas enquanto a imprensa os rodeava. O Los Angeles Times fez o título Filme de George Harrison em Caos. Um jornalista do Serviço Mundial da BBC citou um membro da equipa dizendo que George foi o único calmo o suficiente para não gritar. Quando o filme foi concluído, no início de 1986, a equipa respirou de alívio até as primeiras exibições de teste. As reações do público foram desastrosas. O público riu-se das cenas românticas, manteve-se em silêncio durante a comédia e alguns até saíram da sala. A revista Variety escreveu: Madonna está deslumbrante, mas age como se estivesse a filmar um videoclipe, enquanto Sean Penn parece estar zangado com o mundo. Shanghai Surprise estreou a 7 de março de 1986, arrecadando apenas cerca de 2 milhões de dólares, contra um custo de produção superior a 17 milhões de dólares. A Handmade Films sofreu grandes prejuízos, e Harrison teve de comparecer pessoalmente no programa Good Morning Britain para tranquilizar os investidores. Falando com delicadeza, disse: Desta vez, simplesmente não tivemos sorte. Mas, nos bastidores, os amigos recordam como estava profundamente perturbado, chegando a ponderar fechar a empresa. Um pormenor pouco conhecido da estreia em Londres. Madonna compareceu, mas recusou posar para as fotografias com Harrison. No dia seguinte, o Daily Express fez o título Rainha da Pop Snob Produtor dos Beatles. Harrison, segundo um amigo, limitou-se a sorrir e a brincar, dizendo que trabalhar com Madonna era mais difícil do que fazer uma digressão com os Beatles. Após este revés, os filmes artesanais começaram a perder força. Mas, para George, a experiência caótica em Xangai não o destruiu. Ela ensinou-lhe uma lição sobre o lado negro da fama. Por melhores que sejam as intenções, algumas pessoas podem transformar um projeto inteiro em cinzas. No entanto, a sua polêmica com Madonna não foi a última vez que se envolveu em problemas com mulheres famosas. Antes de as luzes de Hollywood se apagarem, Harrison teve outra chamada polêmica, mais discreta, mas que deixou a imprensa ocidental em alvoroço. Desta vez, não foi com uma estrela pop, mas sim com uma modelo francesa envolta em mistério. 4. O Maureen Starkey, a mulher que revolucionou a carreira dos Beatles. Há histórias de bastidores dos Beatles que até os fãs mais devotos desconhecem. Entre elas está a história de Maureen Starkey, a aparentemente bondosa mulher do baterista Ringo Starr, cujo envolvimento quase destruiu para sempre a amizade dentro da banda. A década de 1970 começou com turbulência. Os Beatles estavam à beira da separação. Os 4 homens que tinham feito história juntos mal se conseguiam olhar. Enquanto John Lennon se entregava à companhia de Yoko Ono, Paul McCartney travava batalhas judiciais pelos direitos de autor.
George Harrison refugiava-se em Friar Park, uma extensa mansão do século XIX com jardins de rosas, lagos de lótus e até um labirinto de pedra. Os visitantes costumavam descrevê-la como bela e misteriosa ao mesmo tempo, como se escondesse segredos que ninguém ousava revelar. Neste ambiente tranquilo, um laço improvável começou a formar-se. Maureen visitava George e Patty com frequência, alegando que precisava de companhia enquanto Ringo estava em digressão. Tornou-se próxima de ambos, passando por vezes à noite em Friar Park depois de longas festas. Amigos, incluindo Eric Clapton, comentaram mais tarde que a relação entre Maureen e George se tornou tão íntima que era intrigante em poucos meses. Um antigo funcionário do Friar Park, entrevistado anos mais tarde no documentário Living in the Material World, disse que via frequentemente George e Maureen a passear juntos no jardim, a altas horas da noite. Apenas os dois, quando todos os outros dormiam. Os rumores espalharam-se, embora poucos nos círculos artísticos de Londres ousassem acreditar que o discreto Beatle fosse capaz de tanto. Mas todos os segredos acabam por vir ao de cima. Nas suas memórias, Wonderful Tonight, Pattie Boyd relatou uma noite fria de março de 1970, quando regressou a Friar Park mais cedo do que o previsto. A luz da sala ainda estava acesa e uma música suave tocava no velho giradiscos. Ao entrar, vislumbrou duas figuras ao canto, um momento que despedaçou tudo. Ela não disse nada, apenas se afastou em silêncio, deixando George paralisado na vasta casa. No dia seguinte, os rumores chegaram à imprensa. O News of the World publicou um artigo enigmático intitulado O Beatle Silencioso e a Dama por Trás da Bateria. Nenhum nome foi mencionado, mas os leitores não precisavam de qualquer pista. Os programas de televisão e de rádio debateram o assunto incessantemente, enquanto o Daily Mirror publicou um artigo especial, Segredos de Friar Park, acompanhado de antigas fotos de imprensa sorridentes de George e Ringo. A Inglaterra fervilhava de especulações. Os Beatles já se estavam a desintegrar, mas isso parecia ser o golpe final. Ringo desapareceu de Londres durante semanas, ficando hospedado no Mônaco com Keith Moon, dos The Who. George mergulhou na música e na meditação em Friar Park. Amigos como Klaus Voormann e Billy Preston lembraram mais tarde que ninguém se atrevia a mencionar o nome de Maureen perto de George naquela época. Anos mais tarde, membros da equipe de produção do concerto para o Bangladesh afirmaram que, em 1971, Harrison ainda era assombrado pelo incidente. Nos bastidores, alguém o ouviu dizer baixinho a um amigo: há erros pelos quais se paga a vida inteira. A amizade entre Ringo e George parecia quebrada. No entanto, curiosamente, em abril de 1973, a NME noticiou que os dois se reencontraram numa pequena festa na casa de Eric Clapton. Ninguém sabia o que disseram, apenas que Ringo saiu discretamente na manhã seguinte, enquanto George permaneceu no estúdio. Um ano depois, Ringo tocou bateria em Photograph, uma canção que compuseram juntos como um subtil sinal de reconciliação. Depois disso, Maureen passou a viver de forma mais reservada. Evitava as câmaras, aparecendo apenas ocasionalmente nos concertos de Ringo com os filhos. Em 1975, o seu casamento com Ringo chegou ao fim. Revistas como a People e tabloides como o The Sun reacenderam o antigo escândalo, apelidando-a de a mulher que destruiu o círculo dos Beatles, um rótulo que, segundo consta, detestou até ao fim. Embora a história tenha perdido força, o seu impacto manteve-se. Os amigos notaram que George mudou depois disso, tornando-se mais reservado, menos alegre e cauteloso com as complicações do mundo da música. Um amigo próximo descreveu que George já não era o homem que ria alto no estúdio. Era como se carregasse um novo peso no coração e, no entanto, um pormenor pouco conhecido suavizou a história em 1976. Depois de George ter sofrido um pequeno acidente de viação em Oxfordshire, a primeira visita não foi de Pat ou Olivia, mas sim de Ringo. Ficaram sentados juntos durante horas no quarto do hospital, dizendo pouco, apenas trocando um sorriso discreto quando o médico entrou. Talvez fosse essa a sua forma silenciosa de se perdoarem. Mesmo assim, o destino parecia relutante em deixar George em paz.
Apenas alguns anos depois, ocorreu um incidente ainda mais insano, a que a imprensa britânica chamou a noite mais louca do rock dos anos 70, o infame escândalo da troca de esposas em Richmond, em 1973, envolvendo George Harrison, Pattie Boyd, Ronnie Wood e Chrissy Findlay, deixou o país inteiro em polvorosa. 5. Chrissy Findlay Chrissy Wood, a troca de esposas mais notória do rock britânico. Há noites na história da música recordadas não por uma canção, mas por um erro que virou tudo de pernas para o ar. Uma dessas noites teve lugar no verão de 1973, numa pequena casa em Richmond Hill, no sudoeste de Londres. Em poucas horas, deu origem a bem aquele que ficou conhecido como o mais notório escândalo de troca de casais do rock britânico. Na altura, George Harrison e Pattie Boyd estavam na fase mais desgastante do casamento. George acabara de terminar de promover a ideia de viver no mundo material, enquanto Pattie começava a distanciar-se emocionalmente. Os dias sombrios em Friar Park pareciam estranhamente vazios. Enquanto isso, Ronnie Wood, guitarrista dos Faces, que mais tarde se juntaria aos Rolling Stones, e a sua mulher, Chrissy Findlay, eram a alma de todas as festas londrinas. Despreocupados, barulhentos, regados a vinho e música, como se nada na vida fosse sério. Segundo o jornalista Nick Kent, da NME, em 1985, foi Ronnie quem convidou George e Pattie para passarem um fim de semana a relaxar. O encontro teve lugar numa pequena casa de estilo boêmio em Richmond Hill, onde luzes douradas e tênues brilhavam através do fumo dos cigarros e risos ecoavam pelos corredores. A noite começou normalmente, com os amigos a conversar enquanto bebiam vinho e Clapton, parando brevemente antes de se irem embora, enquanto George, Pattie, Ronnie e Chrissy ficaram até tarde. O fotógrafo Garrett Mankiewicz, que por acaso estava no local, recordou que a atmosfera mudou gradualmente de íntima para invulgar. George e Chrissy sentaram-se separados a um canto, a conversar sobre budismo e viagens à Índia, enquanto Ronnie e Pattie riam juntos sobre arte e moda. Por volta da meia-noite, a música abrandou e o vinho fez efeito. Quando o cansaço finalmente bateu, o inesperado aconteceu. George e Chrissy saíram de casa, enquanto Ronnie e Pattie permaneceram. Um Mercedes prateado desapareceu na noite, deixando para trás sussurros que ninguém se atreveu a pronunciar em voz alta. Na manhã seguinte, a notícia espalhou-se pelos círculos artísticos de Londres tão rapidamente que nem o próprio Harrison conseguia perceber como. O Evening Standard fez manchete: jogo privado de rock para amigos, uma noite selvagem. O The Sun afirmou que alguém na festa testemunhou os dois a sair juntos. No dia seguinte, o Daily Mirror publicou uma fotografia de Harrison a entrar num carro no Friar Park com a legenda provocadora: "O carocha silencioso já não é silencioso". Os fãs ficaram chocados e a imprensa entrou em frenesi. Os programas de rádio, incluindo a BBC Radio London, debateram o incidente, considerando-o o escândalo que abalou os artistas de Soho a Chelsea. A Handmade Films, a empresa de Harrison, foi obrigada a desmentir os rumores, mas quanto mais negavam, mais depressa a história se espalhava. Chrissy Findlay, modelo famosa pelos seus cabelos loiros e estilo rebelde, começou a ser assediada pelos mídia. A revista Melody Maker, de julho de 1973, publicou uma foto sua com o título "A Mulher que Levou o Carocha para o Mau Caminho". Entretanto, Pattie Boyd desapareceu de Londres, ficando na casa de uma amiga próxima, em Chelsea, durante algumas semanas. Fontes afirmaram que ela confidenciou a Eric Clapton e, meses depois, foi vista publicamente ao lado dele, dando início a mais uma história de amor turbulenta. Ronnie Wood desvalorizou a situação com uma gargalhada. Numa breve entrevista à BBC Radio 1, quando questionado sobre os rumores, disse apenas: "Somos amigos e, às vezes, os amigos desentendem-se." Mas as suas palavras casuais não fizeram nada para acalmar o alvoroço. A revista Rolling Stone publicou um longo artigo a apelidar o incidente de "a intersecção do amor, da rebeldia e da autodestruição". As consequências duraram anos. O casamento de George e Pattie chegou oficialmente ao fim, e Chrissy e Ronnie não tardaram a separar-se.
No mundo da música, as pessoas brincavam dizendo que Richman, nessa noite, reescreveu a história do rock britânico. Mas um pormenor pouco conhecido veio ao de cima. Segundo o Times, semanas após o incidente, George enviou a Chrissy um postal da Índia, onde estava a gravar com Ravi Shankar. Nele havia apenas uma frase: "Mantenha a tua alma tão livre como naquela noite." Palavras simples, mas suficientes para manter os jornalistas em polvorosa. Anos mais tarde, nas suas memórias, Ronnie Wood admitiu: "Nessa noite, fomos longe demais. Foi a gota de água que destruiu tudo. Perdi a minha mulher e a minha amiga." E Chrissy, quando questionada numa entrevista ao The Guardian em 1997, sorriu e disse: "Éramos jovens, tolos e vivíamos demasiado depressa." A troca de esposas de Richman não foi apenas um escândalo tabloide, mas um símbolo da extravagância de uma época. Este mostrou como a linha que separa a amizade do desejo, a fama da solidão, pode ser frágil, por vezes quebrada por nada mais do que uma bebida e um olhar. Após a agitação inicial, George voltou-se para a música. Deixou Inglaterra por uns tempos, viajando para Los Angeles em busca de paz entre velhos amigos. Mas foi aí, na glamourosa, mais isolada América, que encontrou outra mulher. Não extravagante como Chrissy, não radiante como Patty, mas misteriosa, quase como se tivesse saído de uma canção melancólica. 6. O Charlotte Martin, a musa enigmática por detrás de Let It Down. Em meados da década de 1960, Londres era um caldeirão de sonhos artísticos. A moda rock e a arte misturavam-se numa atmosfera de espírito livre nunca antes vista. Por entre as luzes douradas e a música dos Speakeasy Club, um rosto destacava-se: Charlotte Martin, uma modelo francesa cuja beleza frágil cativava a cena rock britânica. Charlotte apareceu em sessões fotográficas de David Bailey, fez a capa da Vogue Paris e rapidamente se tornou uma musa da elite artística londrina. Esteve ligada a Eric Clapton e mais tarde a Jimmy Page, mas o que realmente intrigou a imprensa foi a sua discreta ligação a George Harrison, o Beatle reservado que todos acreditavam ser imune a escândalos. A sua história começou discretamente no final de 1968, pouco depois de os Beatles regressarem de Rishikesh, na Índia. George estava profundamente imerso na meditação e na espiritualidade, enquanto o seu casamento com Pattie Boyd começava a ruir. Pattie estava ocupada a trabalhar como modelo em Milão e Paris, enquanto George permanecia solitário em Londres, na vasta casa dos Kinfon, a tocar guitarra durante as noites em branco. Numa noite de inverno, numa festa de arte organizada pelo conceituado colecionador Robert Fraser em Duke Street, George conheceu Charlotte. Vestia um vestido de cetim branco, o cabelo apanhado num carrapito e pérolas ao pescoço. Na sala fumada e repleta de vinho, quase não precisou de falar. O seu sorriso atraía todos os olhares. O fotógrafo Michael Cooper, presente nessa noite, recordou que Charlotte chegou acompanhada por amigos do mundo da moda, enquanto George chegou sozinho. Falaram sobre meditação na Índia e canções inacabadas. Quando a festa terminou, George acompanhou-a até a porta. Ninguém sabia o que aconteceu depois, mas a partir daí, Charlotte era frequentemente vista nos estúdios Abbey Road sempre que os Beatles gravavam. Os técnicos contavam que ela se sentava quieta no corredor, a ler ou a observar George tocar através do vidro. A revista Melody Maker de 1969 chegou mesmo a descrevê-la como a rapariga misteriosa à porta do tranquilo estúdio dos Beatles. Embora o artigo tenha sido retirado do ar rapidamente, os rumores espalharam-se. Na altura, George estava a compor para o álbum All Things Must Pass. Pessoas próximas dele disseram que muitas canções, especialmente Let It Down, carregavam um novo tom, mais sombrio, mais pesado, mais melancólico. O produtor Phil Spector admitiu mais tarde a Rolling Stone: "Não sei em quem é que ele estava a pensar quando escreveu isto, mas certamente não foi na Pattie." Poucos sabiam que, à medida que os Beatles se aproximavam da separação, George visitava frequentemente o pequeno apartamento de Charlotte em South Kensington. Os vizinhos relataram a presença de um homem alto e magro, de cabelo comprido e chapéu de abas largas, que chegava já à noite dentro e partia de madrugada, descrições que coincidiam assustadoramente com as de Harrison. Quando Let It Down
foi lançada no álbum All Things Must Pass, de 1970. A crítica aclamou-a como uma das suas obras mais comoventes, mas os fãs repararam em algo de diferente nas letras, que soavam a confissões repletas de arrependimento e saudade. Alan Smith, da New Musical Express, escreveu: "Este já não é o George Harrison dos Beatles, mas um homem dividido entre a fé e a tentação." Charlotte nunca confirmou o relacionamento, assistiu a algumas festas artísticas e depois desapareceu de Londres em meados de 1970. A sua amiga, a modelo Jenny Boyd, contou mais tarde que Charlotte partiu em silêncio, como se nunca tivesse existido, mas ficaram vestígios. Numa rara gravação inédita, Harrison tocou uma pequena peça intitulada Para os Fãs dos Beatles de CM, acreditando que as iniciais representavam Charlotte Martin. Anos mais tarde, o amigo próximo Klaus Forman contou à BBC Radio 4 que George falou uma vez de Charlotte com uma voz suave, como o vento. Algumas pessoas aparecem apenas uma vez, mas mudam a forma como vê o mundo. Estas palavras, tão fugazes como foram, revelaram a profunda marca que ela deixou na sua alma. Mais tarde, Charlotte deixou Inglaterra e viveu tranquilamente no sul de França. O jornal Le Figaro tentou entrevistá-la em 1989, mas ela recusou, enviando apenas uma breve nota. "Não sou a lenda de ninguém, apenas testemunhei a sua transformação em lendas." A relação entre George Harrison e Charlotte Martin não foi tão estrondosa como a de Pattie Boyd, nem tão dramática como a de Maureen Starkey. Era mais silencioso, mais profundo e melancólico, como a própria Let It Down. Triste e belo ao mesmo tempo, evocando a imagem de um homem sentado em silêncio com a sua guitarra, recordando uma musa francesa que um dia entrou na sua vida como a primeira brisa da primavera. E esta é a tapeçaria de histórias escondidas por detrás da vida de George Harrison, o Beatle silencioso, cuja viagem foi marcada pelo amor, pela fama e por relações complicadas. Cada mulher que se cruzou no seu caminho deixou uma marca indelével, quer doce, quer amarga. O que acha destes segredos? Qual a história que mais te surpreendeu? Partilhe a sua opinião nos comentários. E se gosta de histórias dramáticas de bastidores como esta, não se esqueça de subscrever e ativar o sino das notificações para não perder o próximo episódio, que explora o mundo real por detrás dos holofotes das lendas da música.